Minha diretoria, acabou agora há pouquinho Manchester City e Liverpool pelo campeonato inglês. E esse é um daqueles jogos que eu faço questão de parar para ver, porque realmente vale a pena, né? Um jogo com dois times que jogam muito futebol, que sabem o que fazer com a bola, duas equipes que dá gosto de ver, uma raridade hoje em dia, talvez se hoje tiver 4 ou 5 times jogando um grande futebol no mundo, dois deles estavam em campo hoje, né? Disputando o título da Premier League por um ponto, e portanto o jogo vale pra cacete, é um jogaço de futebol, e não deixou de ser um jogaço de futebol como a gente assistiu. Jogo intenso pra caramba, cheio de alternativas, corrido pra caralho, embora o número de finalizações do jogo seja bem ruim, né? O City chutou 11 vezes a gol, o Liverpool 6 no alvo, o City chutou 5, o Liverpool 4, ou seja, não foi um jogo de grandes finalizações, mas às vezes tem a possibilidade de gol que não é finalização, né? Aquela bola que você chega na cara do goleiro, você não chega a bater no gol, ele chega antes, a bola passa no teu pé, você não alcança, e às vezes o número de finalizações não representa. Mas é muito impressionante o nível, como esses dois times estão acima da maior parte dos outros, né, cara? Eu vi Real Madrid, Atlético de Madrid, nas últimas semanas via o clássico italiano, uma merda, um horror de jogo. E esses dois times, eles conseguem jogar futebol em qualquer circunstância, né? Seja no contra-ataque, no segundo tempo você vê que o Liverpool inverteu, ele foi um pouco para cima do City, ele também sabe jogar dessa forma, ele também soube jogar no contra-ataque, o City sabe jogar também dos dois jeitos. Enfim, nós estamos falando ali, não sei se os dois melhores treinadores do mundo, talvez, mas o Guardiola, com certeza, para mim o melhor treinador do mundo. E o Gabriel Jesus fez um bom jogo, a boa notícia para nós brasileiros é essa, né? Que o Gabriel Jesus fez um bom jogo, o Henderson quase matou o pessoal lá do coração, fez uma gracinha lá, sem graça, errou na verdade, né? E quase tomou um peru lá, mas jogadas de bola, as duas equipes e tal. E eu tava reparando muito nisso, né? O que faz desses... Tem um detalhe também que eu queria citar. Como é injusto, né? Como o brasileiro é babaca, né? Ele pega o maior jogo que o mundo pode assistir hoje, porque não tem nenhum jogo melhor para o mundo assistir hoje do que Manchester City e Liverpool. Não existe outro jogo melhor que esse. Aí ele pega o melhor jogo de todos, do mundo, onde cada equipe colocou ali, tem no seu elenco 6 bilhões de euros, né? E olha e fala assim, tá vendo? Olha aí, é muito melhor que o Campeonato Brasileiro. Porra, mas é óbvio que é, caralho. Porra, qual é a lógica de comparar isso, meu Deus do céu? Não tem sentido nenhum, você tá falando da nata, não tem como, irmão, porra. E esse jogo, ele é totalmente fora da caixinha, o que não significa que o jogo do Málaga com o Vila Real vai ser melhor que o Campeonato Brasileiro, esse é o ponto. Isso aí não existe. Aqueles 6, 7 times muito fortes no mundo, esses 6, 7 times estão numa esfera só deles, irmão, é outra parada. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, eu tenho uma tese há muito tempo, né? Já falei para vocês aqui que eu queria fazer um documentário e tal, de que tem que haver uma explicação lógica, menos fútil e idiota, do que dizer, o treinador estrangeiro, porque o treinador brasileiro é ruim, por isso o futebol brasileiro ficou ruim. Isso é absolutamente imbecil, né? Você imaginar isso é tão pequeno que eu não consigo nem considerar. E aí eu fico tentando entender o que realmente acontece de tão diferente e tal. E esse jogo hoje é um jogo muito nítido isso, cara. A intensidade o jogador brasileiro pode alcançar. Tudo que um treinador estrangeiro sabe, um treinador brasileiro pode saber. Hoje a informação é absolutamente globalizada, qualquer um tem acesso. Tanto que tem treinador argentino, treinador paraguaio de sucesso e não necessariamente, né? São caras que estão aqui também. Só que você tem um conceito coletivo muito difícil, que é assim, o Brasil sempre foi culturalmente criado, e a gente ainda vai levar uma geração ou duas para superar isso, para que os jogadores do Brasil tenham liberdade individual de resolver o jogo. A gente sempre cobrou isso. Então a gente cresce, o futebol brasileiro é todo moldado em cima disso. Monte uma defesa, mas os nossos jogadores têm que ter liberdade para criar. Porque a gente sempre ganhou assim, porque a gente sempre foi muito melhor que os outros. Mas chegou no momento em que o que você vai criar individualmente não é mais suficiente. Não dá para você resolver o jogo individualmente. Você tem que criar coletivamente. Porque a intensidade, físico, enfim, o jogo de futebol ele tende no mundo inteiro a ficar uma merda. Despencou absurdamente o nível do jogo do futebol nos últimos 20 anos. Por quê? Porque o jogo é muito igual. Todo mundo é muito igual. Porque você reduz o espaço num tanto que a qualidade técnica ela não é mais o fator primordial. Um time bem montado, bem armado, fisicamente forte, esse time ele compete com qualquer outro time do mundo. Né? E isso não era exatamente assim quando o futebol era técnico.
Então a técnica perdeu muita importância e tal, você não tem tempo para fazer nada. E aí, na velocidade em que se joga o jogo, ele se tornou um jogo muito inteligente, muito cerebral. Você precisa pensar muito rápido e executar muito rápido o que você vai fazer. E o brasileiro, ele tem um bug, dá uma tela azul nele, e essa tela azul é super compreensível. A tomada de decisão do jogador europeu, ela é muito simples. O que eu devo fazer? Tem um cara passando na minha direita, eu dou a bola pro cara. Né? É isso que eu vou fazer. Eventualmente, um jogador muito genial, ele corta para a esquerda, mas assim, 95% do tempo ele está dando a jogada no que foi construído, no que foi treinado. O time está avançando, eu vou aqui. Né? Então ele toma a decisão mais fácil, mais correta e o tempo inteiro, num processo de 90 minutos. O jogador brasileiro ele é absolutamente incapaz, por criação, por nível de cultura e de inteligência mesmo, porque a maior parte dos jogadores brasileiros não vem de uma classe média como na Europa, eles vêm de uma situação de passar fome, muitos deles. Então não tem essa formação e tal, não tem preparo para tudo isso. E a cabeça do jogador brasileiro é sempre assim, quantas bolas você viu hoje do Liverpool e do City, onde assim, nem dominei, a bola chegou no meu pé. Qual é o óbvio? É ali. Pum, ele dá, ele não pensa se ele vai dar. Ele não olha as alternativas. Cara, o jogador brasileiro, ele para a bola e olha para 2, 3 lugares para ver o que ele pode inventar para ele fazer uma jogada muito foda que resolva o jogo. Ou que seja brilhante, que ele apareça, sei lá. Mas é sempre buscando uma jogada de brilho individual. E isso não resolve mais. Pelo contrário, eu acho que até lamentavelmente, porque isso é um erro do futebol, né? Deveria sempre se privilegiar a grande técnica, mas não há espaço mais para isso. É claro que a Europa está feliz com isso, não vai mudar. Por quê? Porque a Europa sempre foi um saco de pancadas da América do Sul, que é onde se cria o grande jogador, o talentoso, né? E eles sempre foram os robozinhos, então eles sempre tiveram essa característica de, eles vão ganhar de mim se eu der espaço para eles. E aí o futebol sempre teve espaço. Hoje o futebol chegou num ponto que ele é absolutamente coletivo, pensado e tático. Quem que é melhor nisso? A Europa. Então para eles está ótimo, eles não vão discutir o futebol. Quem tem que discutir o futebol é a América do Sul, a África. Esses caras têm que partir uma discussão e falar, gente, peraí, não está mais valendo a minha qualidade. Né? O Okocha hoje, por exemplo, não jogaria. Né? O Djalminha hoje, por exemplo, não ia poder jogar. Porque o Djalminha não tem dinâmica. O Djalminha é um gênio. Não tem dinâmica. Então não pode jogar. E aí a tomada de decisão no lance, ela é uma coisa muito brutalmente desproporcional entre o que acontece no Brasil, mais no Brasil do que no futebol sul-americano em geral. Por quê? Porque também, pela menor qualidade técnica individual, os outros países da América do Sul também sempre tiveram que zelar por um coletivo. Né? E nós não, porque nós éramos os donos do futebol. É só jogar lá na frente que tinha 3 caras para resolver o jogo. Né? Tipo, qualquer time, joga lá que os caras resolvem. Mano. Então, a dificuldade que nós temos de fazer o óbvio ou fazer o coletivo fácil é muito gritante, cara. É muito gritante. Se você pega um jogo qualquer que você for assistir hoje ou amanhã do futebol aqui do Brasil, presta atenção na quantidade de lances que dão errado, não porque a defesa tomou a bola de mim, mas olha e faz a conta, vai anotando no papel. Quantas vezes a bola foi perdida ou a jogada foi destruída porque o cara tomou uma decisão errada? Cara, é um absurdo, é uma aberração. E aí, isso é uma coisa que não dá para você mudar no futebol. Nem trazendo um técnico. Você só muda isso culturalmente, socialmente, com educação, com uma série de questões culturais que impedem o Brasil de dar espaço. Então, assim, o futebol foi muito para esse lado. E aí a gente ficou numa situação muito difícil. Ainda bem que a gente consegue hoje globalizar as táticas e modos de treinamento de futebol e consegue replicar de alguma maneira aqui. Ainda assim, o jogador brasileiro é preguiçoso, ele é desatento em relação ao jogo, né? Ele tem lampejos, tem momento que ele some do jogo. Você vê que, hoje o Manchester City e o Liverpool... Claro, nós estamos falando de uma decisão extrema, tá? Então, obviamente, os caras estavam pilhadaços e jogaram no limite deles. Não é sempre assim, mas... o tempo inteiro eles estão focados no jogo. Não tem aquele cara que desaparece do jogo. Não, ele tá ali, ele tá participando, com ou sem a bola. Aqui no Brasil você vê que os jogadores dão uma sumida, ele vai lá no canto, vai pegar uma sombra e tal. Não tem essa porra. E tudo isso é um resquício cultural de um momento em que o futebol brasileiro sempre ganhou fazendo o quê? Pegando a bola e falando, deixa os caras lá na frente, não volta pra marcar. Eu vou jogar em você, você resolve. E aí o pai criou o menino assim, né? Então nós temos ainda uma geração para passar para uma nova geração que virá falando, não, olha só, você tem que ser parte de um coletivo e tal. Mas o futebol é cíclico e talvez uma hora o futebol vá para um caminho em que favoreça de novo o sul-americano e foda o europeu, enfim. São situações. Mas fato que o futebol europeu hoje não está nada incomodado com o que virou o futebol hoje, né? Para eles ficou muito, muito bom
pelo nível que eles têm de educação, cultura e tal, né?